A expansividade dos meios e suportes artísticos se reconhece em práticas contemporâneas que, com operações, materiais e suportes muito diferentes entre si, foram desmantelando detida e minuciosamente todo tipo de ideia do próprio, tanto no sentido do idêntico a si mesmo, como no sentido de limpo ou puro, mas também no sentido do próprio como aquela característica que diferencia uma espécie da outra, porque seria uma característica própria. A aposta no inespecífico seria um modo de elaborar uma linguagem do comum que propiciasse modos diversos do não pertencimento. Não pertencimento à especificidade de uma arte em particular, mas também, sobretudo, não pertencimento a uma ideia de arte como específica. Seria precisamente porque a arte das últimas décadas teria abalado a ideia de uma especificidade, além da especificidade do meio, que cada vez mais a arte multimídia ou o que poderíamos chamar de arte inespecífica. No interior da linguagem literária, vários tipos de especificidade nacional, pessoal, genérica ou mesmo literária são dissolvidos num número cada vez mais importante de textos que exibem uma intensa porosidade nas fronteiras. Na literatura mais recente, sem contar aqueles textos que incorporam fotografias, desenhos ou alguma outra linguagem artística, o que estou chamando de aposta no inespecífico pode percorrer lugares heterogêneos e diversos. Talvez não seja necessário reter a categoria de campo para pensar a literatura contemporânea fora de si, atravessada por forças que a descentram e também a perfuram, sendo elas essenciais para uma definição dessa literatura que não pode nunca ser estática nem sustentar-se em especificidade alguma. Isso quem diz é a Florência Garramunho neste livrinho aqui chamado Frutos Estranhos. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje então vamos nos posicionar com relação lá à entrega do Nobel de Literatura ao Bob Dylan. Quem acompanha a página do canal no Facebook, ou quem me acompanha pelo Facebook, já sabe do meu posicionamento com relação a isso. Então para essas pessoas o que eu vou falar aqui pode não ser novidade no sentido de que elas já sabem o que eu penso a respeito, mas pode ser uma novidade no sentido de que eu ainda não havia, digamos, elaborado um pouco melhor a minha opinião sobre isso. E foi justamente por conta disso que eu esperei passar aí mais de uma semana para poder fazer esse vídeo, não é? E esse vídeo eu pensei em fazer ele agora justamente porque, como você sabe, eu dou aula. E no começo do ano, no primeiro dia de aula, eu entrego aos meus alunos uma folha com um cronograma em que constam todos os livros e todos os contos e todos os poemas que nós vamos ler ao longo de todo o ano. Fiz isso ano passado, fiz isso esse ano em todas as turmas em que eu dei aula. E lá no meu cronograma está marcado que nesse mês de novembro nós vamos falar de dois textos. Um deles é um texto do Mia Couto, não é? E o outro é um texto do Tolkien, né? Eu passei para os meus alunos o Hobbit. E daí voltou, como o dia que a gente vai falar do Hobbit está chegando aí, né? Novembro está logo aí. Reacendeu-se uma polêmica entre os pais desses alunos e eu, não é, que é o fato de que os pais dos alunos estão voltando a ir à escola e falando: escuta, mas você não pode passar o Hobbit para o meu filho, porque o Hobbit não é literatura, porque o Hobbit não é pedido em vestibular e porque o Hobbit não é clássico. E porque o Hobbit é uma literatura contemporânea. E daí é muito engraçado, porque isso me faz ficar com duas perguntas na cabeça
E são perguntas que me vêm sempre, porque eu sempre vejo as pessoas diferenciando a literatura nesses dois pontos. E se não bastasse tudo isso, essa polêmica fica um pouco mais forte, por quê? Porque uma das minhas aulas deste mês e do mês que vem, né, desse mês de outubro e do mês agora de novembro, algumas das minhas aulas foram e serão sobre aquele jogo chamado Final Fantasy. E daí os pais vêm e os próprios alunos, enfim, acham isso estranhíssimo e falam como pode um professor falar, um professor de literatura, falar que um jogo, que uma coisa que não é livro, pode ser considerada literatura. Não é? E daí, enfim, essa polêmica se intensifica cada vez mais. Mas as perguntas que me vêm à mente, e que são perguntas que eu passo a vocês, eu ficaria muito feliz se vocês tirassem um tempinho do dia de vocês para responder a essas perguntas, são, primeiro, o que é literatura clássica? E segundo, o que é literatura contemporânea? E eu digo isso porque eu vejo as pessoas falando, fazendo essa distinção e falando geralmente e colocando juízo de valores nessas perguntas. E, digamos, esse juízo de valores acaba apontando para duas direções. A primeira delas me leva a concluir que as pessoas pensam que a literatura clássica é uma literatura profunda, enfim, uma literatura mais séria. E a literatura contemporânea é uma literatura mais de diversão, ou é uma literatura menos profunda, ou ainda é uma literatura feita para puro e simples entretenimento. E eu discordo veementemente disso. Por quê? Porque se a gente for pensar bem, livros como A Obra Completa, do José Saramago, são literatura contemporânea. Os livros do José Saramago são livros contemporâneos, a literatura portuguesa contemporânea. A Hilda Hilst, não pelo menos a última, digamos, dos anos 90 para cá, a gente pode considerar a obra dela como obra contemporânea. O Walter Ugumãe é um escritor contemporâneo. Então, assim, diante desses exemplos que eu dei aqui, fica meio complicado a gente defender essa ideia de contemporâneo como sendo uma literatura de fácil acesso, ou como sendo uma literatura para puro e simples entretenimento, ou como sendo uma literatura, enfim, sem profundidade ou algo que o valha. Não. Então é justamente por conta disso que eu fico pensando, não é? Que essa ideia que as pessoas têm de contemporâneo é uma ideia diferente um pouco da minha. E daí eu queria saber o que é que vocês entendem por literatura contemporânea. E o segundo caminho que me leva, quando as pessoas diferenciam dessa maneira a literatura contemporânea do clássico, é a ideia de que eu tenho também uma acepção diferente, um pouco diferente dessa palavra clássico, porque para mim clássico, o livro que é clássico geralmente ele está inserido em um sistema literário que a gente chama de cânone, não é? O cânone literário, que pode ser um cânone local na literatura nacional de um determinado país, ou o cânone da literatura universal, em que constam livros das mais diversas culturas e dos mais diversos países e autores, enfim. Não é? E daí, pensando nisso, eu percebo que a palavra cânone, ela tem um sentido primeiro, que é aquilo que serve para, digamos, servir de medida para alguma coisa. O cânone era uma espécie de régua que os romanos, se não me engano, utilizavam para medir as coisas, e daí, quando essa palavra foi incorporada às artes de uma maneira geral e a literatura de uma maneira particular, isso acabou servindo ali de modo com que as pessoas pudessem olhar para um determinado texto e dizer que ele, de certo modo, influenciou uma série de outros textos. Não é? E essas influências são influências que vêm, sobretudo, por uma série de inovações estéticas, ou seja, inovações na forma literária ou na forma artística, mas também de inovações do conteúdo, do tema dessa arte, do tema dessa literatura, enfim. E se a gente for pensar
nos livros clássicos como livros que têm, que tem de certo modo uma relação com essa definição que eu acabei de dar aqui para o canônico, para o que é canônico, a gente tem uma coisa fundamental que é, de certo modo, o Hobbit faz parte do cânone. Não é? Não é o cânone consagrado, mas ainda assim o Hobbit, o Harry Potter e vários desses outros livros fazem parte de um cânone, ainda que seja de um cânone específico que é o cânone da literatura infantil ou infanto-juvenil. Não é? Então, pelo menos segundo essa minha visão sobre o cânone, a gente pode considerar o Hobbit uma coisa canônica, uma literatura canônica. E dentre as maneiras com que as sociedades desenvolveram para organizar o cânone, se encontra aí, né, pelo menos nos últimos, sei lá, cento e tantos anos, se encontra a atribuição do Prêmio Nobel. Não é? Porque o Prêmio Nobel, ele tem duas implicações. Ele tem uma implicação que é a implicação que mais nos interessa aqui, que é a implicação para o próprio estabelecimento do cânone, certo? Então essa é a primeira implicação da atribuição do Nobel a um determinado escritor. E a segunda implicação é a implicação financeira. Mas enfim, e por que se dá tanto dinheiro para a pessoa que ganha o Nobel de Literatura e das outras áreas? Para que essa pessoa possa se abster de preocupações financeiras, para que ela possa então continuar desenvolvendo o seu trabalho dentro da literatura, ou dentro da química, ou dentro de seja lá o que for. Muito bem. E daí entra o principal argumento das pessoas que estão sendo contra a atribuição, ou pelo menos o principal argumento não, mas o argumento com o qual mais concordo das pessoas que estão criticando o fato de ter sido o Bob Dylan a ganhar o Nobel, que é, o Bob Dylan não precisa de tanto dinheiro. Sabe assim, o Bob Dylan já é podre de rico, então ele não precisaria, teoricamente, de ter esse prêmio, uma vez que esse prêmio tem essas implicações financeiras. Mas a principal fonte de críticas para o fato do Bob Dylan ter ganho esse prêmio Nobel de literatura foi o fato de que, apesar dele ter uma obra literária, ele foi eleito, digamos assim, por conta da sua música. Então ele ganhou um prêmio Nobel de literatura por ter produzido música, e é justamente por conta disso que as pessoas estão enlouquecendo e estão dizendo, não enlouquecendo, enfim, mas as pessoas estão aí dizendo que o fato de que o Prêmio Nobel de Literatura foi entregue a um músico vai fazer com que a literatura e o livro físico acabe. Isso vai acabar com o livro, isso vai acabar com a literatura. A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre isso é, se acabar com o livro, não tem problema nenhum, porque eu não sei se você sabe, mas apesar de nós leitores termos um certo fetiche pelo livro, a literatura é uma coisa muito maior do que o livro, sabe assim? O livro é só um suporte pelo qual o literário chega pra gente, mas não é o único suporte pelo qual o literário pode chegar pra gente. Então essa coisa de acabar com o livro, de vamos, isso pra mim não faz muita diferença. Mas agora, essa questão toda de que isso vai acabar com a literatura, eu também sou contra essa afirmação. Por quê? Porque a partir do momento em que você diz que literatura não é só o que está escrito nos livros, mas que literatura pode ser encontrada na música, na pintura, no cinema e em outras áreas artísticas, você não está acabando com o conceito de literatura. Você está ampliando o conceito do que é literário, e você está ampliando, por consequência, os limites daquilo que a gente pode atribuir à literatura. Então, nesse sentido, eu achei não só pertinente, mas extremamente simbólica e importante a atribuição do Nobel para um cara que faz principalmente música, sabe assim, apesar dele ter, como eu disse para vocês, a sua área, enfim, a sua obra literária, não é? A gente sabe, isso não é segredo para ninguém, que ele foi eleito para ganhar o Nobel justamente por conta da sua música. E daí isso entra naquela discussão que a Florência Garramunho levanta aqui no Frutos Estranhos, que é um livro que eu recomendo fortemente, que é
A arte na contemporaneidade, não é? E essa contemporaneidade se inicia lá mais ou menos nos anos 70, não é? A arte na contemporaneidade é uma coisa muito inespecífica. Sabe assim, o que a gente observa é que cada vez mais é mais difícil você definir o que é um romance, você definir o que é uma poesia, você definir o que é um conto, você definir o que é um ensaio. Tudo isso, todas essas coisas, elas estão, sei lá, da década de 70 para cá, elas estão acabando se juntando, elas estão se amalgamando cada vez mais, de modo que fica cada vez mais indistinguível uma coisa da outra. Sabe assim? Por mais que você tenha aquela ideia de que, ah não, mas isso não tem uma intenção literária, até que ponto a gente pode definir isso como critério para a gente falar, não, então isso é literatura? Teoricamente, os livros de youtubers têm intenção literária, mas as mesmas pessoas que estão criticando o Nobel criticam os livros de youtubers. Então, então é aquela coisa meio contraditória de você falar assim, ah não, então literatura não é o que é literatura. Literatura é o que eu quero que ela seja. E daí a coisa fica um pouco complicada, não é mesmo? Então, assim, me parece que ao contrário de você criticar o fato de que o Nobel tenha sido dado a um músico, ao Nobel de Literatura, não é? Eu acho que isso é uma coisa louvável porque isso amplia um pouco essa ideia do cânone. Evidentemente que nós, enquanto brasileiros, ficamos tristes porque, afinal de contas, a Lígia Fagundes Telles não ganhou. Mas ainda assim, não é? Eu acho que nem tudo está perdido. Porque o ano passado, quando a Svetlana ganhou lá o Nobel, isso já é um indício de que as coisas estão mudando dentro desse cânone, porque a obra da Svetlana, apesar de ser uma obra literária, ela tem um viés documental que acaba afastando um pouco, não estou falando que deixa de ser literatura, mas que acaba dificultando um pouco essa atribuição do conceito de literatura à obra dessa autora. Então me parece que é fundamental que se tenha essa mudança na visão da literatura. Evidentemente que enquanto todo o sistema canônico, o Nobel é machista, elitista, é homofóbico, racista, enfim, todas essas coisas negativas que não é segredo para ninguém, não é? Mas isso porque o Nobel, como eu disse para vocês, é uma das formas de organização do cânone, e o cânone por si só é todas essas coisas, sabe assim, o cânone é machista, o cânone é eurocêntrico, o cânone é racista, o cânone é homofóbico e é todas essas coisas também. Então me parece que essa discussão toda sobre o fato do Bob Dylan ter ganho o Nobel, ela demonstra uma visão, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não encontro outra. Ela demonstra uma visão muito limitada do que é o literário. Ela demonstra uma visão muito simplificadora do que é a literatura, sabe? Então, a partir do momento que você assume que a literatura é só texto, o que a gente faz com livros como, por exemplo, os livros do Valêncio Xavier? Não é? O Remembranças da Menina de Rua Morta Nua. O que a gente faz, por exemplo, com, sei lá, o Opsanis Viata da Verônica Stiger? Que a gente, a partir do momento que a gente assume que a literatura é só um texto com um trabalho estético definido, por exemplo, que o romance só tem uma forma, que a poesia só tem uma forma, o que a gente faz, por exemplo, com textos como, sei lá, o Grifo de Abdera, do Lourenço Mutarelli, que tem texto, mas também tem quadrinho? O que a gente faz, sei lá, com o Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato, que apesar de ter uma construção totalmente fragmentada, e apesar desses fragmentos não se interligarem de maneira nem explícita e nem implícita em alguns momentos, e apesar disso tudo ele é considerado um romance pelo próprio autor e pela crítica literária de uma maneira geral, o que a gente faz com essas obras e com tantas outras obras que vêm sendo produzidas nos últimos, sei lá, 30 ou 40 anos, sabe? Então, eu acho que em momentos como esse, em que esse tipo de discussão está aí à flor da pele, vale a pena você ler aqui esse livro da Florência. É um livro muito pequeno, ele tem 103 páginas,
sabe assim, ele é olha só a diagramação dele, é uma delícia de ser lido, apesar de ser um livro teórico, ele não é um livro difícil, então ele é um livro extremamente acessível a todos os públicos, e eu acho que vale sim a pena você ler esse livro para você tentar mudar um pouco do olhar sobre o que é não só a literatura, mas a arte nesse período contemporâneo em que nós estamos vivendo, não é? E ainda pensando nisso tudo, me voltou à cabeça um tema que eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, que é a questão da literatura digital, não é? Porque a partir do momento que você assume que o texto, que literatura é só aquilo, sei lá, que o Machado de Assis fez, ou que a Virginia Woolf fez, ou que o James Joyce fez, ou que a Clarice Lispector fez, a partir do momento que você assume que literatura é coisa que gente morta fez, ou que gente que já está morrendo faz, a partir do momento que você assume isso, você acaba deixando de lado esse novo fôlego literário que vem surgindo de, sei lá, de uns 6 anos para cá, que é a tal da literatura digital. Eu vou deixar lá embaixo, no link desse vídeo, no box de informações desse vídeo, eu vou deixar lá embaixo um link para onde você pode encontrar 3 números de uma revista eletrônica que traz uma série de textos de literatura digital para que você veja, porque literatura digital não é literatura digitalizada, são duas coisas completamente diferentes. Eu vou deixar o link para essa revista lá embaixo. São 3 números dessa revista, o último saiu em fevereiro desse ano. Então você dê uma olhadinha lá e me diga se, segundo os seus critérios de literatura, a gente pode falar que aquilo que está lá é literatura ou não. Porque até onde me parece, por esses comentários que eu estou ouvindo, a gente tem que pegar toda aquela coisa e jogar no mato, porque afinal de contas aquilo ali não é texto, aquilo ali não tem valor estético, aquilo ali, enfim, não está no livro e esse tipo de coisa, não é? E a última coisa que eu queria falar aqui nesse vídeo, que já está ficando gigantesco, é o seguinte: me assusta que pessoas daqui do Brasil, não é do mundo, acho que o mundo inteiro sofreu essa repercussão do Nobel, mas daqui do Brasil me assusta que as pessoas tenham uma reação tão negativa ao fato. E aqui eu não estou falando da qualidade artística do trabalho do Bob Dylan. Eu estou falando do gênero do trabalho do Bob Dylan que está sendo alvo de crítica, que é lá o tal da música dele. Me assusta o fato de que num país como o Brasil, em que a tradição da literatura oral é não só importante, mas imprescindível para a consolidação e para a formação da nossa literatura, me assusta que as pessoas enxerguem música e literatura como coisas distintas, sabe? E não só na literatura brasileira, se a gente for pensar no trovadorismo, o que eram as cantigas, não é verdade? As cantigas, elas eram cantadas, não é? Se a gente pensa nas grandes epopeias, na Ilíada, na Eneida, na Odisseia, há indícios fortes de que essas histórias todas eram cantadas, sabe assim? Ou enfim, eram contadas de maneira oral. Então como é que você pega toda essa tradição, como que você pega tudo isso e fala assim, ah não, então já que ele tem... Porque eu estou partindo do pressuposto que se você assume que música é uma coisa e literatura é outra, isso vale para qualquer coisa, certo? Não só para aquilo que você quer, tá bom? Porque a vida funciona assim, infelizmente. Então, a partir do momento que você assume que esses dois campos artísticos são coisas diferentes, o que a gente faz com os cantadores do Nordeste? O que a gente faz com o trovadorismo? A gente pega e fala assim, ah não, tudo isso não tem valor literário porque tudo isso era cantado. E daí a gente joga fora séculos e séculos de tradição só porque as pessoas querem, só porque as pessoas não ficaram contentes com a atribuição de um prêmio, não é? É claro, eu não estou aqui falando que os outros concorrentes não mereciam ganhar o prêmio Nobel. Muito pelo contrário, eu acho que sim, deveria haver. Mas é aquela coisa que eu venho repetindo em alguns momentos, que é a seguinte, não aqui no canal, mas enfim, quando as pessoas me perguntam isso, que é a seguinte: eu não ligo muito para o Nobel porque
Tem pessoas excelentes que escrevem, que mudaram os rumos da história literária, não só aqui do Brasil, mas do mundo todo, e que não receberam prêmio nenhum. Sabe assim? Então, essa premiação, essa festa toda é só algo que, enfim, que não tem a ver com a qualidade. Claro, tem a ver com a qualidade do trabalho, mas não tem a ver só com isso. Sabe assim? Não tem a ver só com a literatura. E o que me importa nessa vida é a literatura e não o que vem junto dela, entende? Então eu acho que é justamente por conta disso que eu tenho essa visão tão ampla do que é o literário. Me lembrei de outra coisa. Vou deixar lá embaixo também o link para um artigo, só que ele está em espanhol, um artigo em que fala dessa relação entre videogame e literatura para que você leia. Então é um artigo que vale muito a pena. Ele tem ali umas 15 páginas, mas ele é bem tranquilo de ser lido. Então, perceba, eu não estou aqui falando que os outros não tinham capacidade, não tinham competência para ganhar o Nobel. Muito pelo contrário. Eu acho que existiam músicos que, na minha opinião, mereceriam muito mais o Nobel do que o Bob Dylan. Mas eu resolvi fazer esse vídeo para defender a importância da atribuição desse prêmio ao músico, justamente porque isso acaba mostrando e introduzindo no cânone essa noção de que a literatura e a arte contemporânea, de maneira geral, são campos cada vez mais inespecíficos. É muito mais complicado definir o que é literatura hoje em dia do que era há 50 anos atrás, justamente porque hoje em dia a literatura é muito mais porosa, é muito mais proteica do que era há 5 décadas atrás. Então perceba que é justamente por conta da importância e do reconhecimento disso que eu me alegrei muito com essa atribuição do Nobel. Então o que fica desse vídeo aqui são 3 perguntas para vocês. Primeira, o que é clássico para você? O que é literatura clássica? Segunda, o que é literatura contemporânea? E terceira, qual é a sua opinião sobre a entrega do Nobel de Literatura a um músico? Certo? Então eu espero que vocês, enfim, entrem nesse debate. Eu gosto muito de saber a opinião das outras pessoas sobre coisas pelas quais eu já tenho uma opinião formada, porque sempre tem algo que me faz pensar que eu posso estar sendo um pouco exagerado nos meus posicionamentos. Então eu acho o debate uma coisa não só saudável, mas imprescindível. Então, por favor, não deixe de comentar um pouco lá sobre o que você acha dessas coisas, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!